Fala aí, galera do canal. Minha irmã acordou de acordar, por isso ela tá falando baixo. Quando ela acorda, ela fala baixo. E hoje vamos girar o canal do Mundo Inverso. Inscreva-se. E hoje vai ser 8 crianças e você não vai acreditar que existem. Então vamos ver. É totalmente diferente em todos os aspectos. Podemos até ver culturas semelhantes, mas no geral, sempre somos bem diferentes. E as crianças, bom, elas podem até parecerem todas iguais, mas existem algumas que se destacam graças a habilidades especiais, características ou até mesmo doenças. Então prepare-se, porque hoje nós veremos 8 crianças que você não vai acreditar que existem. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Olhos diferentes. Você já deve ter notado que diversos filmes, ou até mesmo em desenhos, existem alguns personagens que possuem os olhos totalmente pretos, certo? Mas isso não é algo que existe apenas na televisão. Inacreditavelmente, algumas crianças nascem com uma doença que pode fazer com que a íris dos seus olhos fique totalmente preta, conhecida como anirídia. Essa condição genética vem afetando diversas crianças pelo mundo e também é conhecida como olho de desenho. Isso porque parece bem com um personagem de desenho que possui um olho branco e um ponto preto no centro. Infelizmente, a doença também afeta muito a visão da criança e não deve ser ignorada. Deficiência. Jimmy Bannon é uma criança muito diferente das tradicionais. Ele nasceu com uma síndrome genética rara, que é conhecida como síndrome de Holt-Oram, assim como sua mãe. Isso fez com que ele nascesse sem os braços. O mais incrível é que Jimmy vive em uma casa sem nenhuma adaptação e vive uma vida muito normal, assim como qualquer criança da sua idade. Embora possa parecer assustador para nós, o menino de 12 anos faz de tudo sem pensar duas vezes. E sabe como isso é possível? Bom, a questão é que ele não sabe como é ter braços e cresceu sabendo que nunca poderia usá-los. Então, adaptou-se para usar os pés na maioria das tarefas, como escrever, escovar os dentes e até mesmo brincar. Isso mostra como o ser humano pode se adaptar a absolutamente tudo. Campeão de motocross. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você fazia quando tinha 4 anos de idade? Bom, eu provavelmente ainda fazia xixi na cama e comia meleca de nariz. Mas tem um garoto chamado Jaden, que com apenas 4 anos pilota moto melhor do que muito marmanjo por aí. Ele mora na Califórnia e tem uma pista particular no terreno de sua casa. Ele consegue fazer curvas e pulos impossíveis para a maioria de nós e está ganhando de competidores bem mais velhos. Só espero que ele continue ganhando troféus sem se machucar, né? Feita de vidro. Imagine só, ser tão sensível que um espirro poderia fazer com que você quebrasse todos os ossos do seu corpo. Ou então, uma queda pudesse ser fatal. Coisa de louco, né? Mas por mais que isso pareça algo retirado de filme, é real. Zoe Lush, de 6 anos, tem que lidar com isso todos os dias. Isso porque ela sofre de uma doença muito rara, chamada osteogênese imperfeita. De forma resumida, os ossos dela são tão fracos que até mesmo antes dela nascer, ela quebrou diversos ossos dentro do útero de sua mãe. Apesar de todos os desafios e medo, Zoe segue a vida como qualquer outra criança. Porém, é claro, com o máximo de proteção possível para uma brincadeira não ser fatal. Um gigante entre as crianças. Karan Singh tem apenas 8 anos, mas digamos que ele é um pouco diferente da maioria dos amigos. Com essa pouca idade, ele já mede 1,98 m de altura. Mas é claro que isso não é à toa, né? Sua mãe tem 2,19 m, enquanto seu pai tem 2,10 m. Certamente todos já imaginavam que Karan também seria bem grande, né? Até porque ele já nasceu com 63 centímetros, quase 12 centímetros a mais do que a maioria das crianças nasce. Galera, ele tem 8 anos. Já tem 1,93 m. E eu tenho 11 anos e tenho 1,36 m. Só pra vocês saberem como Caio, como perto dele ia parecer um anão.
Apesar dessa altura toda, Carandias não se preocupar. Seu tamanho intimida qualquer um que tente mexer com os seus amiguinhos. Dá pra imaginar, né? O piloto pode até parecer estranho, mas um garoto chamado Riyad, de apenas 5 anos, pilotou um avião durante 35 minutos. Infelizmente, não havia nenhum juiz presente para certificar e talvez apontar como um recorde mundial. Mas se a história toda for verdade, esse garoto realmente possui habilidades sensacionais. Quem sabe quando crescer, esse menino não se torna um exímio piloto e por fim poderá pilotar bem mais do que 35 minutos, né? Sem parada. Quando alguém vê Tio Satrio pela primeira vez, pode até se chocar. Isso porque o garoto nasceu sem braços e sem pernas. Mas para esse garoto de 12 anos, tudo que acontece na vida tem um propósito. Ele diz só precisar de ajuda quando vai para lugares distantes, mas dentro de casa, ele faz absolutamente tudo com um otimismo incrível. Ele escreve, joga videogame e brinca muito bem. Isso porque aprendeu a usar a boca e o queixo para substituir os outros membros. Então, da próxima vez que você se lamentar da vida, lembre-se de Tio. E lembre-se também que não há desculpas para não seguir em frente. Escaladas. Ellie Farmer é uma menina que antes mesmo de dar os primeiros passos, chocou todos com sua habilidade incrível. Aos 8 meses de idade, ela já escalava coisas muito altas. E eu não estou falando do berço não, hein? Sua mãe descobriu essa habilidade pois a menina a acompanhava na academia. Em um determinado dia, ela viu a menina escalando um equipamento de 2 metros de altura. E sim, a menina já estava no topo dele. Agora aos 2 anos, sua habilidade está ainda mais impressionante. E os pais dela acham que a menina herdou isso de família, pois o pai e a mãe gostam do esporte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de clicar no gostei. Olha a Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa like, pera aí. Dá tempo de reagir mais um vídeo. Vamos reagir isso daqui. Não é novidade pra ninguém que dividimos o planeta com milhares de outros seres e criaturas bizarras, né? E algumas delas são capazes de mudar totalmente a forma como vemos a natureza. Isso porque possuem capacidades nunca antes vistas, de até mesmo dizimar espécies inteiras por completo. Tá, eu sei, parece até um filme de ficção científica, né? Mas pode apostar que muitos filmes possuem detalhes retirados da vida real. Então prepare-se, pois hoje nós veremos 5 insetos que vão evoluir em 100 anos. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Abelhas resistentes. Recentemente houve muita preocupação a respeito de um ácaro que estava destruindo colônias de abelhas por completo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, conhecido como Varroa Destructor. Você nem imagina o quanto esse ser minúsculo pode ser perigoso. Até pouco tempo atrás, quando uma infestação de ácaros atingiu uma colônia, ela estaria arruinada. As abelhas enfraqueceriam e o vírus se espalharia onde quer que os ácaros aparecessem. Porém, a evolução resolveu aparecer para salvar o dia e mostrou como as abelhas poderão se adaptar nos próximos 100 anos. Isso porque os pesquisadores notaram como uma colônia de abelhas que não eram criadas em cativeiro havia se adaptado à infestação de ácaros. Não em 100 anos, mas apenas em algumas gerações. Essas abelhas não só sobreviveram aos ácaros, como também desenvolveram a habilidade de se pentear para remover os intrusos do caminho. Tudo isso sugere que enquanto tememos pelo futuro das abelhas, a natureza e a evolução estão se adaptando a toda velocidade para criar uma população de abelhas que são resistentes às ameaças de hoje em dia. Mariposa e luz. É comum vermos mariposas morrer por irem em direção à luz, certo? Elas sempre estão sondando luzes, fogueiras, velas, qualquer coisa que tenha luz e chame sua atenção. Porém, algo aguçou a curiosidade de pesquisadores. Será que o aumento da população e, consequentemente, de moradias humanas e de luzes elétricas acabará com as mariposas por completo? Na verdade, não. Graças à evolução, cientistas pesquisaram um grupo de mariposas de uma área que era muito escura, com pouquíssima luz elétrica, e as misturou com mariposas da cidade, acostumadas com a luz, é claro, e colocaram os insetos no mesmo ambiente e descobriram que
Quando a luz estava acesa em um lado da sala, as mariposas do campo enlouqueciam e iam direto na direção dela. Mas as mariposas da cidade não ficavam assim tão impressionadas. Com isso, eles descobriram que em até 100 anos a luz se tornará algo presente na vida das mariposas e elas não irão mais se comportar como mini kamikazes, mergulhando de encontro com a luz e posteriormente morrendo, né? Ufa, é bom saber disso. Baratas. Já notou que em quase todos os jogos de videogame e filme pós-apocalíptico tem algum tipo de cena ou referência às baratas? É isso porque elas são verdadeiras sobreviventes da natureza. Elas existem há centenas de milhares de anos, se reproduzem muito rápido e podem viver com o mínimo de comida e água. Eu sei, nós não deveríamos nos surpreender como essas criaturinhas são tão resistentes, né? Afinal, elas existem há cerca de 300 milhões de anos, se adaptando e botando banca em muita gente por aí, inclusive eu, diga-se de passagem. Mas ok, pesquisadores descobriram novidades ainda mais interessantes e assustadoras ao mesmo tempo. Sabe aquelas armadilhas de veneno que você geralmente usa para acabar com pequenas infestações de baratas? Pois é, aparentemente elas estão aprendendo a não cair mais nelas. Alguns cientistas já têm evidências que mostram que esses insetos nojentos aprenderam durante gerações de evolução a não comer veneno. Provavelmente isso quer dizer que a nossa única opção é fugir desse planeta e jogar uma bomba atômica antes que elas finalmente dominem ele inteiramente. E ainda assim teremos problemas, porque sabemos que as baratas são muito resistentes à radiação. Ou seja, não temos a menor ideia de como nos livrar delas. Valeu mesmo, evolução. Você é 10, hein? Mosquito. No mundo dos insetos, muitos tipos de moscas são ativas apenas durante o dia. Por exemplo, moscas caseiras ou moscas de fruta. Geralmente, elas só nos atormentam enquanto o sol está lá fora ou as luzes de casa estão acesas. Um estudo demonstrou que daqui cerca de 100 anos, as moscas poderão se adaptar e viver, se reproduzir na escuridão completa. Eita Jurema! Nos anos 50, um estudo colocou um grupo de moscas de fruta no escuro. 60 anos e 1.500 gerações mais tarde, as descendentes dessas moscas desenvolveram a habilidade de funcionar tão bem no escuro quanto a maioria dos insetos fazem durante o dia. Em termos evolutivos, isso significa que as moscas têm a habilidade de se adaptar a qualquer mudança de luz. Por exemplo, se a atmosfera ficar coberta por algum tempo por conta da explosão de um vulcão ou uma guerra nuclear, não será a mudança drástica na luz que acabará com as moscas, graças a essa reação da evolução, claro. Na realidade, julgando a maneira mais rápida e eficiente com que esses insetos evoluem, não seria nada surpreendente. Silenciosos. Você lembra do slogan do filme Alien, de 1979? Era mais ou menos assim: no espaço, ninguém ouvirá você gritar. Com um pouco de adaptação, ela se encaixa perfeitamente para os grilos. Sim, aqueles insetos que te acordam no meio da noite e geralmente é considerado uma criatura bem irritante. Ele aparentemente teve seus próprios problemas com outra criatura. Pode ser meio nojento de ouvir, mas aguenta aí. No Havaí, os grilos tinham uma vida ótima. E aí uma mosca conhecida como ormia apareceu. O problema é que elas gostam de colocar ovos em grilos vivos. E depois, em uma cena que mais parece do filme Alien, as larvas da mosca começam a sair de dentro do grilo, matando o inseto. Pode parecer um pouco assustador, né? Mas calma lá. Pesquisadores descobriram que as moscas conseguem encontrar os grilos pela marca registrada deles. É sim o barulho que estamos acostumados a ouvir. E aí entra a evolução em ação. Como as moscas estavam acabando com os grilos machos que cantavam, os que não faziam barulho continuavam vivendo. E assim a população de grilos está ficando silenciosa, pelo menos lá no Havaí. Então é muito possível que todos os grilos por lá se tornem silenciosos, enquanto a mosca alien mata o resto dos que ainda cantam. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de clicar no... O vídeo vai ficando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e fui.